Caroline, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Sempre um prazer enorme aí poder estar expandindo um pouco aqui o nosso grau de conhecimento, de conteúdos. Esse que é um tema até que um pouco desconhecido para a maior parte das pessoas, principalmente quem segue a linha mais tradicional de estudo. Então são temas que a gente sente essa importância, esse anseio de estar trazendo para as pessoas. Né? E quando eu comecei a ver, quando eu comecei a acompanhar o seu Instagram, eu vi que você fazia, ficava muito bacana, eu achava muito interessante a forma de simplificar o conhecimento, o conteúdo do nosso setor. Né? Então, primeiro, antes de começar a live, parabéns pelo seu trabalho, tá? E muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, professor Daniel. E aí, família Agro, tudo bem com vocês? Boa noite a todo mundo. Eu agradeço muito, é uma honra, inclusive, estar por aqui. Eu que acompanho também o seu trabalho, sigo também a sua rede social, tanto no YouTube quanto aqui também pelo Instagram. Faço o seu curso, inclusive. Que legal! Faço curso seu. E é verdade. Então, é de grande importância também estar sempre abordando uma maneira de estudar, de aprendizado, porque não basta apenas estudar. Você tem que reter aquele conteúdo, você tem que aprender aquele conteúdo. Então, aplicar algumas metodologias que ajudem, isso daí facilita muito, né, a vida da pessoa, principalmente daquele que está estudando. E não só do que está estudando, mas também o profissional que está aí na atuação, né? A gente vai falar um pouco aqui em que os mapas mentais eles também ajudam, questão de empresas, questão até mesmo de você tentar passar algum conteúdo para o agricultor, para o produtor rural, de forma mais didática, né? Então vai auxiliar bastante. Muito obrigada pelo convite. Tá, show de bola. Caroline, não só, igual eu falei, não só para estudo, né? Eu mesmo gosto muito de utilizar mapas conceituais para produzir e direcionar alguns tipos de informação. Nós vamos falar bastante sobre isso daqui hoje. Antes de tudo, se apresentem para a galera. Quem é a Caroline, o trabalho que você faz, o porquê que você trabalha dessa forma, o conteúdo que você traz para a galera aí. Galera, então, Família Agro, que eu chamo a galera assim, Família Agro, para mim todo mundo tá junto no mundo agro. E eu sou Caroline Cardoso, sou engenheira agrônoma, mestre em ciências florestais. Estou aí cursando doutorado em agronomia, inclusive na área de produção vegetal. E eu peguei aí os mapas mentais e comecei a aprender a utilizá-los em 2017. E aí isso acabou sendo muito eficaz no meu aprendizado. Infelizmente eu não usei na minha graduação, mas no mestrado, no doutorado eu passei a utilizar. Porque como eu precisava estudar para concurso público, que eu queria muito passar um concurso público, eu falei, não, tem menos de um mês para poder conseguir passar. Se tenho menos de um mês, eu preciso arranjar alguma técnica de estudo para poder estar potencializando esse aprendizado e aprendendo mais rápido possível e conseguir alcançar o que eu quero. Daí eu comecei a procurar e a pesquisar e encontrei os mapas mentais. Quando eu encontrei, eu não sabia o que era direito constitucional, legislação, tudo estava envolvido no edital do concurso. E aí eu consegui, com o mapa mental, englobar tudo, consegui estudar um pouco mais, e aí até, inclusive, fui aprovada. Só que no meu primeiro concurso, inclusive. Só que aí, como eu também passei no doutorado, eu optei, como não era o concurso a área que eu queria, eu optei por fazer o doutorado e não o concurso. Daí, então, eu comecei a falar, não, vou também mostrar para alguém, principalmente do agro, porque você vê na galera de direito, muita gente estudando com mapa mental. Concurseiro. Sim, aí verdade. Direto estudando. Então eu pensei, vou mostrar também para a galera do agro sobre isso. E aí foi que eu comecei a estar atuando aí no Instagram mais forte, mostrando uma nova experiência de aprendizado, como eu costumo dizer, inclusive. Que o mapa mental vai estar agregando aí mais ao conhecimento agro que a galera está estudando e potencializando esse aprendizado. Show de bola, muito bacana. Mais uma vez, parabéns aí por ter... Obrigada. Trazido essa novidade, né, para o nosso setor. Como você disse, é muito comum em outras áreas estarem utilizando esses tipos de mapas. Direito, realmente, que a galera que a gente conhece de direito, realmente, principalmente para estudar para concurso, OAB, enfim, eles utilizam muito esses mapas. E agora que a gente começa a ver dentro do agro. E eu vou deixar você falar um pouquinho sobre o mapa mental, depois eu coloco essa minha visão por cima disso daí. Mas vamos lá, Carol, explica pra gente o que são os mapas mentais. Talvez muita gente fale, mas o que ela está falando? O que são os mapas mentais? Explica pra gente o que é essa ferramenta. Bom, família, o mapa mental é justamente uma técnica que a gente utiliza de estudo, tá? Que a gente vai potencializar esse estudo de uma maneira a priorizar a revisão e o resumo desse estudo.
a gente, na verdade, naturalmente, tem aquela questão de fazer os resumos de forma linear, que é o que eu digo de forma como em momento de linhas, normalmente, que é o que todo mundo geralmente faz. Só que os mapas mentais, essa técnica, ela já vem em formato de diagrama, a gente chama de teia também, que é justamente colocar um assunto principal no centro e daí ramificar os outros assuntos. E por que isso é importante? Porque acaba sendo conforme o nosso cérebro atua. O Tony Buzan, que foi justamente quem criou os mapas mentais, ele é um psicólogo e também professor universitário. Daí ele criou o mapa mental com essa função, para poder você conseguir fixar de uma melhor forma possível o conteúdo. Aí, o que acontece? Cada um tem a sua forma de estudar. Só que nos estudos, quando você realmente vai a fundo, você tem que priorizar 2 principais assuntos, que é justamente o resumo e a revisão, tá? Esses principais assuntos. Também tem a resolução de questões, que é muito focado. Mas entrando aqui com o mapa mental, eu não vou falar da resolução de questões, mas entrando no mapa mental, o resumo e a revisão. Mapa mental e a revisão vem posteriormente. Daí o que acontece? Nosso cérebro, família, a gente é especialista em esquecer. Eu sempre digo assim, o nosso cérebro ele é especialista em esquecer. E para você conseguir estar lembrando do que é importante no seu estudo, você precisa ter uma outra abordagem que vá deixar aquele estudo interessante e, da mesma forma, ativar o seu cérebro. Então, o mapa mental vem com esse objetivo. Uma técnica, uma ferramenta de estudo, não só para o seu estudo, mas também... Não sei se está travando. Show de... Sim, não, ele deu uma travadinha aqui no final, mas aí depois o Instagram ele traz de novo a foi passado. Fantástico, muito bacana mesmo. Eu sempre utilizei, na verdade a gente chamava, antes de mapas conceituais, né? A gente utilizava também essa mesma metodologia, colocava o tema principal no centro e depois a gente ia ramificando esse tipo de conhecimento. A gente utilizava muito quando eu dava aula no curso técnico em agropecuária, utilizava esses tipos de ferramentas. A gente não utilizava como mapa mental, o objetivo era um pouco diferente, mas o princípio era o mesmo. E realmente é algo que facilita, é um tipo de ferramenta, um tipo de metodologia que ajuda você a assimilar o conhecimento, o conteúdo. É muito bacana. Quem nunca utilizou, vale depois, depois eu vou pedir para que vocês vão lá no Instagram dela, para que vocês acompanhem os tipos de mapa mental que ela posta, que ela traz, para que vocês consigam entender. Mas vamos lá, Carolyn, como que esses mapas mentais eles podem nos ajudar no momento de assimilar o conteúdo, o conhecimento? Você já explicou um pouco aí sobre essa questão de como que o nosso cérebro ele assimila, a forma com que ele esquece, o próprio processo de entropia que acaba acontecendo no nosso cérebro, que ele tender mesmo a esquecer, a desarrumar, a relaxar, né? Como que esses mapas mentais eles podem nos ajudar nesse sentido? Os mapas mentais, família, eles vão ter diversos benefícios aí. E aí a gente pode destacar aqui alguns como a atuação no próprio raciocínio, né? No raciocínio e também na memorização a longo prazo. E isso acaba sendo devido justamente, segundo a neurociência, a questão do nosso cérebro estar trabalhando de forma mais ativa com alguns conteúdos que estão lá de forma mais sistematizada. Um conteúdo com palavras-chave, um conteúdo com um colorido, com algumas figuras até mesmo que os mapas mentais vêm trazendo. Então, quando a galera está estudando e utiliza uma metodologia que ativa o cérebro, isso fica muito melhor. Então, vai atuar como benefício na memorização e na memorização a longo prazo e no raciocínio, tá? E o que acontece? Muita gente, às vezes, ela põe a mão assim no queixo e fica assistindo a videoaula, por exemplo. Como o cérebro vai estar ativo dessa maneira? Quem nunca fez aquele resumo linear e está escondido aí na gaveta e nunca mais olhou aquele resumo? O estudo, gente, eu vou falar uma coisa muito interessante. O estudo é interessante, fácil. Estudar não é fácil. E se você tem um estudo que já tem aquela dificuldade e você ainda coloca técnicas que não vão te ajudar a ser aquele estudo ser mais ativo e interessante, você não vai reter o conhecimento. Pode até reter na hora que vai fazer a prova ou determinado assunto que precisa naquele momento. Mas depois vai esquecer simplesmente. Então, claro, justamente 20% sempre é a teoria e 80% é a prática, é o que eu sempre digo também. Mas para você conseguir esses 20% da teoria,
você também precisa ter aliado algumas ferramentas que vão te ajudar a reter esse conteúdo. Então, os mapas mentais têm como benefício essa questão de raciocínio e memorização a longo prazo. Não só para você fazer provas, mas para você ter aquele conhecimento e aplicar na prática depois, determinado no campo realmente de batalha, né, como a gente fala. Show de bola. E existe um ponto aqui que é um pouco mais preocupante ainda. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, assim, já existia smartphone, tá? Já existia, mas não tinha essa capacidade de armazenamento que a gente tem hoje. Não tinha um WhatsApp ainda. Enfim, eu ainda fazia muito resumo linear, ia pegando e copiando o que eu achava, ia copiando, aquele negócio muito doido. Ainda a gente sempre pensava, se eu copiar, eu vou lembrar depois. E a gente sabe que não lembrava, a gente vai ter mal ali um rascunho. E hoje isso é pior. Porque eu lembro que quando eu retornei, fui dar aula no curso técnico, fui dar palestras em faculdade, tudo, o pessoal já falava assim, quando eu falava assim, vocês vão anotar alguma coisa? Não, pera um pouquinho rapidinho, eles iam lá e tiravam foto, né? E tira foto do quadro, dos slides, tudo. Você nunca mais vai olhar isso, eu tenho certeza absoluta. Nunca mais. Uma vez ou outra. Comenta aqui embaixo aqui quem já tirou foto do quadro, só para me ver se eu que estou ficando velho ou esse negócio E é verdade, as pessoas iam lá e tiravam foto, né? Poxa, você mas vai é lembrar verdade. disso aqui. Então, assim, a forma de estudo, a forma de conseguir assimilar o conteúdo, ele é muito complicado nesse sentido. Porque você não consegue, você não vai lembrar, você não vai voltar naquela matéria, você não vai voltar naquelas fotos. Se a pessoa for igual eu, por exemplo, ela vai apagar as fotos do celular, que eu saio apagando tudo que não é interessante para mim, né? Então, assim, você não vai conseguir fazer. E aqui entra um ponto importante, que a gente vai entrar no próximo tópico, que é falar sobre os mapas mentais dentro do agro. O nosso setor, ele é um setor muito amplo mesmo. Ele é muito diferente, deixa eu pegar aqui, por exemplo, um setor como informática, por exemplo, de tecnologia, que ele é muito mais exato, apesar de que tem, sim, é lógico, são atualizações frequentes, mas é muito mais exato. O nosso, ele é o famoso depende, que ele tem uma amplitude muito grande, que realmente depende de diversos fatores. Então, qualquer área do nosso setor que você vai estudar, ela vai ter uma amplitude de informações muito grande. Seja qualquer, se você vai estudar irrigação, se você vai estudar zootecnia, seja qualquer parte de zootecnia, se você vai estudar fertilidade do solo, se você vai estudar genética, enfim, é uma amplitude muito grande. E acontece que a maior parte dessas informações você acaba não utilizando. Você acaba não utilizando. São importantes, mas você não utiliza. Então, como sistematizar a informação que você precisa é que é o importante. E aí vem aquela pergunta, dentro do agro, dentro do nosso setor, como que esses mapas mentais eles podem ajudar? Desde o processo em que eu vou assimilar o conhecimento, até mesmo nas recomendações, no contato com o produtor, nas informações que a gente passa, ou para as empresas, enfim, como que isso pode nos ajudar? Bom, de modo na questão de acadêmicos, vai ajudar em todas as áreas do agro, inclusive as mais exatas possíveis também pode ajudar, tá? Questão aí de recomendação, pela minha experiência, você conseguindo aí entrar com um mapa mental para poder mostrar de uma melhor forma possível e mais didático possível para o produtor, vai ser excelente. Usar na questão, por exemplo, de empresas com seus colaboradores, questão de brainstorming, que a gente chama de tempestade de ideias, e tentar organizar essas ideias, tomar decisões de maneira mais precisa e assertiva, não só na empresa, mas no meio de trabalho também. Ir lá com o produtor, fazer o esquema do mapa mental, mostrando como se aplica determinado produto, mostrando como vai fazer a colheita, como vai proceder com do determinado plantio. Isso tudo, o mapa mental vai estar te ajudando, tá? Questão de, por exemplo, muita gente tem dúvida de plantas C3, C4 e CAN. Coloca ali fixação de carbono, faz o teu mapa mental, colocando como assunto principal a fixação de carbono. Ramifica aí as plantas C3, C4, o que elas são, quais são os seus exemplos, e tudo isso tu vais organizando da melhor forma possível, tá? Para o produtor lá no campo, coloca lá como ele deve fazer um determinado plantio, como ele deve fazer uma determinada adubação, até mesmo utilizando aí da parte exata, os cálculos, você já pode colocar para o produtor para ele já saber direitinho. Do meu ponto de vista,
explicando com desenhos é muito melhor do que você estar utilizando somente as palavras com o produtor. Põe lá mesmo, não precisa nem de slide, e vai explicar, porque tem muitos produtores, porque você não vai trabalhar só com o grande produtor que tem um nível intelectual muito bom. Você também trabalha com outros tipos de produtores, com pequenos produtores, que às vezes não tem nem a escrita ou então a leitura, e você vai ter que explicar da melhor forma possível para ele. Eu sempre falo, professor, a gente também tem que saber se adaptar a determinada situação. E então, utilizar as tecnologias para poder ajudar e auxiliar para a gente poder levar o conhecimento também até o produtor. E isso vai ser muito importante. Como o mapa mental vem ativar o cérebro, no produtor vai ser a mesma coisa. E aí você conseguindo conciliar isso com o que você quer explicar a ele, é melhor possível. É melhor ainda, tá? E eu sempre digo também, gente, não só estuda quem é estudante. A galera, às vezes, pensa que só estuda quem é estudante, e não é assim. Eu sempre digo, o que é estudar? Estudar está lá no dicionário, que é adquirir conhecimento, adquirir habilidades. Então, um produtor, que às vezes até é analfabeto, ele está estudando de forma empírica. Por quê? Porque ele vai acertando e errando no dia a dia e vai adquirindo conhecimento e criando habilidade com aquilo. E aí ele vai estudando. A gente é a mesma coisa, só que a gente já tem a questão do conhecimento e vai aprendendo de acordo com os nossos estudos normais do dia a dia. E então, agregar isso ao mapa mental, às técnicas de estudo, facilita demais, não só a nossa vida, como a vida do produtor também está assimilando aquilo que você está dizendo, assimilando aquela ideia, assimilando aquela sua recomendação, tá bom? Então, no agro também não é diferente. A gente pode aplicar, e sabendo aplicar direitinho, a gente consegue sim fazer com que seja agregar não só conhecimento para você reter, mas conhecimento para você passar também para aquela pessoa que você está querendo auxiliar de certa forma, entendeu? Show de bola. Enquanto você estava falando aqui, eu estava fazendo um mapazinho aqui de algumas informações que eu acho importante que a gente trabalhe e traga para as pessoas nesse sentido de assimilação de conteúdo e da forma como a gente passa. Pessoal, eu desliguei aqui os comentários rapidinho, depois eu vou voltar aos comentários. Se vocês têm dúvidas, podem guardar e anotar. Daqui a pouco eu libero de novo para ver se melhora um pouco a qualidade. Tanto, beleza? Primeiro ponto aqui sobre a sua fala, que eu achei interessante, que é o sentido mesmo de estudo, né? O sentido de estudo. Porque toda vez que a gente fala assim, se eu estou estudando, tá? Mas aí as pessoas já perguntam, você está fazendo o quê? Um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação? Como se estudar fosse só a vida acadêmica. E isso aqui é um grande erro que a gente comete. Não que não seja importante, longe disso, pessoal. É muito importante. Quem seria nós se não fossem nossos pesquisadores? Tá? Não seríamos nada. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que o estudo, dentro de qualquer área, e principalmente a nossa, ele é obrigado a ser constante. Você não pode parar de estudar nunca. Existe um exercício que eu já faço há muito tempo, que é deitar minha cabeça no travesseiro e perguntar o que eu aprendi hoje que eu não sabia ontem. Isso aqui é um ponto essencial para qualquer setor, qualquer crescimento profissional. Então é muito importante que você entenda que estudar você não estuda somente até o momento em que você pegou seu diploma, seu certificado, se defendeu sua tese, nada disso. O estudo ele começa a partir dali, de forma constante. E aí outro ponto importante sobre a questão de estudo, questão de informação. Muita gente fala que existem duas coisas importantes, conhecimento e informação. Se você falar de conhecimento realmente ele não ocupa espaço, ele é importante. Agora, informação ocupa espaço. Vocês vão entender por que eu estou falando isso com questão do mapa mental, como que, na minha opinião, na minha visão, ele pode nos ajudar, e depois eu vou pedir a Carolyn para ajudar a gente aqui, o passo a passo de montar o mapa mental. Esse aqui é o nosso próximo ponto. Que questão de informação? Porque quando a gente começa a estudar algum conteúdo específico, a gente acaba caindo numa imensidão de informação e que aquilo pressiona a nossa cabeça. E que na maior parte das vezes são informações que nós não vamos utilizar, que são importantes em algum momento, mas que nós não vamos utilizar. Por exemplo, eu vou estudar aqui uma aplicação foliar, por exemplo, qualquer que seja a aplicação foliar. Para mim estudar somente a aplicação foliar, não necessariamente eu tenho que conhecer toda a cadeia atômica do produto.
Se eu fosse estudar toda a cadeia atômica do produto, eu ia ficar doido. Então, ou seja, são muitas informações que são importantes, lá na formulação foi importante, mas que para mim agora não é. Então, saber estudar da forma com que a gente vá conseguir assimilar o conhecimento que é importante naquele momento é o que faz toda a diferença. E esse é um dos motivos que eu até solicitei a live, né? Para a gente trazer esse tipo de ferramenta como os mapas mentais, que vão nos ajudar a assimilar esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. E existe um princípio, eu anotei alguns pontos enquanto você falava aqui, né? Que é para a gente não esquecer, e daqui a pouco eu vou abrir os comentários do pessoal, que é o princípio de Pareto. Quem está ouvindo aqui, não sei se já ouviu falar no princípio de Pareto, que é a lei do 80-20, que significa o seguinte: 20% daquilo que a gente faz é responsável por 80% dos nossos resultados. Esse é o princípio de Pareto. 20% do que fazemos, 20% do que estudamos, 20% do que realizamos é responsável por 80% do nosso resultado. Então, os outros 80%, eles acabam se tornando inúteis. Então, como focar nesses 20%? Isso daqui que é o importante. E aí entra naquela questão, eu consegui assimilar o conteúdo, como que eu vou passar para o produtor? Como que eu vou passar para o produtor? Eu vou deixar essa parte de passar para o produtor, como assimilar, inclusive esse é um dos temas que me perguntam muito, que é como criar um laudo agronômico, como prestar consultoria, qual informação que eu passo para o produtor. Mas antes disso, explica para a gente, eu quero começar a produzir um mapa mental, um mapa conceitual. Como que eu começo? Qual é o passo a passo? Como é que eu inicio? Eu sei que não dá para explicar tudo. Seria interessante se tivesse um quadro, alguma coisa. Eu sei que seria dessa forma. De fato. De forma sintética, como que seria um mapa mental? Como que a gente produziria? Pois é. Para a galera aí produzir mapa mental, você vai estar estudando, seja em PDF, seja em videoaula. Não, eu estou falando aqui de forma acadêmica mesmo. Você vai estar estudando. Conforme o seu estudo, você já vai estar produzindo o seu mapa mental. Por quê? É importante esse detalhe, justamente porque você já vai estar de forma ativa, já ativando o seu cérebro para aquela estruturação do mapa mental. E esse é o principal ponto. A estruturação do mapa mental já vai fazer com que você assimile o conteúdo. Posteriormente, a sua revisão já vai também estar ajudando nesse processo. Daí, o seu mapa mental vai ter que constituir um assunto principal, que vai estar no centro desse mapa mental, e as ramificações que vão ser os tópicos que vão envolver esse mapa mental, esse estudo que você está fazendo. Por exemplo, como eu falei das plantas C3, C4 e CAN, que às vezes é uma das principais dificuldades da galera, me perguntam muito sobre isso. E aí você vai estar lá, fixação de carbono no meio, pode-se dizer, ou então a etapa bioquímica, em relação a essas plantas C3, C4 e CAN. Põe no meio como assunto principal. Daí você vai abrir uma ramificação falando sobre as plantas C3. Na ramificação, você já vai colocar palavras-chave ou então desenhos, o que você assimilou, aquele resumo que você assimilou naquele mapa mental, para justamente, posteriormente, você conseguir revisar, porque o principal é você revisar depois. Não adianta você fazer o resumo e aí depois esqueceu ele, porque ele vai ser o seu de forma a revisar, o seu revisor. O que acontece? Quando a gente faz linear, acaba se perdendo as palavras. Isso acontece muito. Isso já foi testado na neurociência em relação a essa situação de que você se perde na aprendizagem acelerada. E quando você quer uma aprendizagem mais acelerada, você precisa fazer com que o seu cérebro seja ativo, como eu disse. E dessa forma, o mapa mental, nessa ramificação, acaba ajudando nessa ativação. Daí você puxa uma ramificação falando sobre as plantas C3, lá o primeiro composto intermediário lá é o de 3 carbonos, vai estar lá o 3-fosfoglicerato, depois faz os exemplos dessa planta C3, planta C4, mesma coisa, você vai estar falando lá que o primeiro composto vai ser lá o carbono, né, de 4 carbonos, e aí você vai estar falando lá carboxilado pela pepicase, de forma organizada e sólida. Isso vai ser uma grande diferença em relação a esse resumo, outro resumo linear. O mapa mental vai te dar uma organização desse estudo e de forma mais sólida. Então, no meio, você vai ter o assunto principal e as ramificações dos tópicos que já vão estar envolvendo esse assunto principal, que é justamente composto pelo seu estudo, tá? Enquanto você estuda, você já pode estar fazendo esse mapa mental, porque aí você já vai estar ativando seu cérebro na estruturação desse mapa mental, tá bom? É basicamente um pouco mais disso.
Eu, inclusive, até passo para a galera como fazer e tudo. Muita gente me pergunta como é que se faz o mapa mental. A primeiro momento parece ser uma coisa super difícil, mas depois o pessoal, tem muita gente que não fazia ideia do que era, começou a fazer, se sentiu muito bem, recebo vários directs dizendo que é realmente bom do aprendizado. E eu sempre digo assim, quando você fizer 300 mapas mentais, você pode dizer que o método funciona com você. Porque tem gente que fala, não vai funcionar comigo, não sei mais o que. Aí eu digo, faça 300 mapas mental, que aí você me diz se funciona ou não. É o mínimo aí. É de onde eu tirei esse mínimo, eu não sei. Eu que estou falando agora aqui o mínimo de mapa mental. 300 mapas mental e você vê se vai ser bom ou não. Show de bola. Será que funcionaria, conseguiria fazer aí o mapa mental completo do ciclo de Krebs, por exemplo? Se você quisesse fazer o ciclo de Krebs todinho, conseguiria fazer com o mapa mental? Com certeza conseguiria. Mas daí já vem outra situação. O ciclo de Krebs, acredito que desenhando já faz mais nexo. Tanto o desenho do ciclo de Krebs como dos fotossistemas. Fotossistema 2, fotossistema 1, a questão da cadeia transportadora de elétrons, você consegue até assimilar mais. Tem algumas coisas, por isso que eu falo, são métodos de estudo. Os melhores métodos de estudo, não existe um melhor método. Você vai saber o que vai se adaptar melhor. Tem alguns que facilitam mais a aprendizagem, tem outros que não. Existe flashcard, existe aí os desenhos, existem o mapa mentais, vários métodos. Então, cada um pega o seu. Tem também a questão das mnemônicos, que são muito utilizados também como associação das palavras. Então, tudo isso vai auxiliar o seu estudo. E aí, eu volto de novo, o mapa mental como revisão, daí você põe o ciclo de Krebs aí como desenho, mas também dá para você colocar justamente no mapa mental, mas eu digo desenho justamente porque você consegue ver todo o processo, tanto do fotossistemas quanto do ciclo de Krebs, ciclo de Calvi também, você consegue aí. A via do aspartato 1, 2, que também já vai estar envolvido aí com as plantas C4, você já está conseguindo aí, tá dando melhor direcionamento com os desenhos também. Show de bola, muito bacana. Agora eu fiquei curioso aqui sobre esses temas aqui, e começa a vir um monte de tema, né, assunto na cabeça aqui que a gente poderia fazer. Inclusive, vou até lançar isso veio na cabeça aqui agora, os comentários agora estão liberados, tá, pessoal? Para que vocês comentem aqui. Vamos lançar um desafio aqui para vocês aqui agora. Na verdade, eu vou fazer um sorteio. Não tinha pensado, isso veio na cabeça agora, tá, pessoal? Vai chegando sexta-feira assim, começa a ter umas doideiras na cabeça. Vou fazer um sorteio de um de nossos cursos para quem fizer o melhor mapa mental. Então, o sorteio ele vai acontecer na outra semana, tá? Vocês vão poder enviar para a gente, ou pode enviar para mim, ou pode enviar para a Carol também, que ela me envia depois. Pode ser, Carol? E marca pode a pessoa. Ser, ótimo, com certeza. Coloca lá, vocês postem, marquem, pode estar marcando ela, marca a Agricoline também, para que eu possa verificar. E vocês podem estar nos mandando, eu vou fazer o sorteio na semana que vem. E quem trouxer o melhor mapa mental, que fica mais bem explicado, é lógico que eu vou pedir a Carolina para poder olhar e verificar qual que ficou melhor ali, qual que faz mais sentido. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, quem ainda não tem essa prática, vai lá no Instagram dela depois, dá uma olhada no Instagram dela, verifica lá tudo aquilo que ela já trouxe de conteúdo, de informação, verifica lá e comecem aí a praticar. E aí, então, deixa eu até marcar o sorteio. O sorteio vai ser dia 21. Pode ser? Dia 21/8, tá? Vou até colocar aqui para minha equipe depois pegar esse daqui. Eu vou fazer o sorteio, faço pelo Instagram, tá? Vocês têm que marcar e eu vou estar trazendo, vou colocar algumas enquetes lá durante a semana para a galera ir votando, tá? Então é o seguinte, mapa mental. Vocês podem escolher qualquer tema, qualquer assunto, tá? Dentro do agro, é lógico. Você não pode ser um assunto muito simplesinho, senão vai ficar sem graça. Vai ficar um negócio que não tem que ter informação. Não vale fazer dos posts da Agromapan. Tem que fazer assunto novo. Exatamente. Por isso que eu vou deixar vou pedir para que ela me ajude, para que ela olhe lá para ver qual que, né, se não foi nenhum plágio, beleza? Se não foi nenhum plágio. Pessoal, nós vamos abrir aqui, tem mais um tópico aqui para a gente poder falar. Se vocês têm agora, eu abri agora os comentários, quem tem perguntas, pode estar colocando a partir de agora, que daqui a pouquinho a gente volta. Só um ponto que eu até anotei aqui na sua fala, cara. Depois a gente volta aqui no sorteio, tá? Depois eu até pedi o pessoal da minha equipe já para anotar, para a gente poder se organizar para a próxima semana fazer esse sorteio. Olha só, pessoal, um ponto importante que ela colocou aqui na fala que eu acho muito interessante
que é a forma com que você traz a informação para o produtor. Essa semana mesmo teve uma das perguntas que a gente recebeu, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Eu acho que entra hoje, às 20 horas, vai estar lá no nosso canal do YouTube, sobre como passar a informação para o produtor, como produzir um laudo agronômico de forma correta. E o que muita gente acha, que muita gente pergunta e traz para a gente, é que, professor, qual que é a forma correta, o jeito mais formal de fazer o laudo agronômico? Isso está completamente errado. Só de você pensar em querer fazer de forma formal, já está errado. Por quê? Porque o seu protagonista aqui é o produtor rural. Não adianta você querer criar lá um laudo agronômico, criar uma recomendação, fazer uma recomendação que o produtor não vai entender. A nossa função como profissional, como consultores, é facilitar a vida do produtor. E, na verdade, nós somos pagos para isso. Nós somos pagos para resolver problema. E você não resolve o problema do produtor somente pegando tudo que você conheceu de nome científico, princípio ativo, e colocar... Não, o produtor não vai entender dessa forma. A maior parte não vai conseguir entender. Então, como facilitar? E essas ferramentas que a Karen falou aqui agora, que trouxe para a gente, vai nos ajudar demais. A forma com que coloca, né? Às vezes... eu estou aqui produzindo esse tipo de consultoria e aí eu começo a fazer assim, tentar de se comunicar da forma mais fácil, de colocar algum ponto em evidência. Por exemplo, a gente vai fazer aqui um tipo de plantio no dia tal, daqui 60 dias. Então eu coloco esse dia em evidência e vou traçando tudo que tem que ser feito antes do plantio, após o plantio. Então, ou seja, eu vou facilitando, o produtor ele vai conseguir enxergar tudo que ele tem que fazer na forma com que você está passando. Isso aqui é importante demais. Isso aqui só vem com a prática. É muito importante que vocês pratiquem esse tipo de ferramenta, né? Para esse tipo de recomendação, de forma de comunicação com o produtor, o que você orientaria? O que você traz para essa galera aí? Como que eles poderiam começar a praticar isso? Como eu tenho algumas coisas que eu não fiz na universidade, que a gente sempre tem alguma coisa que na universidade acaba que hoje, tipo, se tivesse o mesmo pensamento, ia fazer diferente e tal. E aí a galera que está na universidade, principalmente, essa galera que está vindo, eu digo, vá na parte prática que às vezes tem na universidade. Se não tiver parte prática, claro que agora ninguém pode sair justamente, mas na parte prática que tem na universidade, vá, converse com o produtor, fale com ele, vá pegando, como eu sempre digo, pegando algumas ideias, alguns insights dele, porque quando você começa a ter essa noção de estar lá com o produtor, falando com ele desde o início, você começa a entender um pouco mais de como você tem que se comportar. Depois, você, enquanto representante, de repente, de uma empresa, de algum produto, você consegue, como eu falei, assimilar não só assimilar o conteúdo, como passar esse conteúdo também através de algumas técnicas, como, por exemplo, o mapa mental. Você colocar isso desde o início, sabendo como se comportar com o produtor, é de fundamental importância. Falar com ele e saber o que ele precisa e você saber também solucionar aquele problema é a melhor coisa possível. Muitas vezes eu chegava, quando tinha alguma coisa de aula prática, alguma coisa assim, eu chegava com o produtor para conversar com ele e muitas vezes falava assim, já veio um agrônomo aqui e falou que ia fazer tal coisa, foi embora, não veio mais e não me trouxe nem resultado nem nada. Só veio pegar a minha área ou coletar algum material. E isso daí acaba sendo tem muita dificuldade em relação aos outros que vêm. Por isso você vai ter que saber se comportar em relação a como falar com esse produtor para poder fazer com que ele ganhe confiança com você. Se você falar muito de forma técnica, você acaba, de certa forma, restringindo. Você tem que saber falar, você tem que saber colocar esses assuntos. E, às vezes, utilizar algumas técnicas como mapa mental, como desenhos, mostrando para ele o passo a passo do que ele tem que fazer, ele com certeza vai te achar o melhor amigo. E isso é verdade, porque você vai estar lá se conectando com esse produtor. E quando você se conecta com esse produtor, é a melhor coisa que tem. E aí ele se torna seu amigo, vai conseguir compreender o que você quer estar falando e vai até mesmo fazer o que você está pedindo para que seja feito. Porque às vezes acaba que se ele não se conectar com você, ele vai falar, isso daí está falando, eu estou fazendo de um jeito, está dando certo, por que eu vou fazer do teu jeito?
até você convencer esse produtor, vai levar uma vida. Então, você se pegando técnicas, você falando de uma forma e aprendendo isso desde a sua graduação, vai ser muito bom. Se você está começando agora, vá em frente mesmo, aquele produtor, vá de graça até mesmo, às vezes a gente diz, vá de graça no primeiro momento, ajude, vá tentar ver como é que ele quer que se comporte, que aí você, na prática, como eu sempre digo, 20% é teoria, mais os 80% é a prática, não tem jeito, não tem jeito. Porque você aprende muita coisa na teoria, algumas vezes muda conforme, sei lá, diversidades climáticas, questão de solo em determinada região. Então, você vai ter que saber dar esse direcionamento e se comportar com o produtor na prática, com certeza ajuda muito nessa troca, né, de experiência. Tanto ele lhe dando também experiência, porque ele tem muita para contribuir, como você também, para poder agregar aí na produção, né, do produtor. Show de bola, muito bacana. E você falou algo que é importante, né? Que também é importante, que é o produtor fazer aquilo que foi recomendado. Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, alguém fez, não sei se foi em forma de monografia, se foi, não lembro se foi alguma tese, eu li esse trabalho, alguém pediu para poder analisar, e era realmente sobre uma pesquisa sobre o produtor fazer aquilo que é recomendado. Muito interessante, eu achei a pesquisa, ainda faltava muita coisa ainda colocar, mas muito interessante o resultado final, é que grande parte dos produtores não cumprem nem 90% daquilo que é recomendado. A maior parte não cumpre 90%. Aí você fala assim, pô, mas 90% não seria já muito? Não, não é muito. Se você tem uma recomendação fechada, ela tem que ser cumprida à risca, caso contrário vai dar algum problema ali, alguma coisa vai dar errado. Então ela tem que ser cumprida aquilo que você colocou. E a maior parte dos produtores, eles acabam não realizando aquilo que foi recomendado. E aí, por diversos motivos, ou porque ele não entendeu, ou porque ele não acreditou em você, ou porque ele não teve planejamento, não teve organização, faltou dinheiro, enfim, por diversos motivos. Agora, se ele não fizer aquilo que foi recomendado, o resultado não vai vir. E se o resultado não vier, você também não vai ser recompensado por isso. Quando eu falo recompensar, nem sempre, talvez ele já até te pagou. Mas se você não trouxe resultado, você não continua acompanhando esse produtor, ele não vai te indicar, você não vai ter o crescimento profissional. E a pior coisa é ele não indicar, né? Porque ele vai falar mal de ti ainda. Exatamente. Você recomendou, ele não fez e ainda falou mal de você. Então, ou seja, como que eu faço para que eu possa facilitar essa via de comunicação? E aí, então, a Carol falou algo interessante, a forma como eu me comunico com ele, como que eu passo essa informação. E aí tem um outro fator que é importante, que é a questão do acompanhamento do produtor. Né? Esse acompanhamento, tenho batido muito nessa tecla, a forma como que você acompanha o produtor depois da sua recomendação. Você recomendou ali a correção do solo, a adubação, a utilização de herbicida, enfim, tudo aquilo que você recomendou. Você está fazendo o acompanhamento no dia ali que você marcou para poder fazer a correção do solo, você ligou para o produtor, você foi lá, você perguntou se ele fez aquilo que foi recomendado, para que você possa acompanhar. E o acompanhamento ele seria quase a mesma coisa que um pós-venda lá para o vendedor. Seria quase a mesma coisa. E não é feito. Não é feito. Então, ou seja, essa facilitação dessa via de comunicação, ela é muito importante. Deixa eu só ver algumas... Alguém deu uma sugestão muito bacana aqui, né? E eu acho que vou fazer dessa forma, vai ficar legal para pedir a Kelly para poder me ajudar. Olha aqui que a sugestão dele que é o seguinte, ó, um mapa mental de uma videoaula do canal da Agric Online. Bacana, é bom. Também acho. É melhor que não fique aberto. Melhor que não fique aberto. Então é o seguinte, vai estar valendo, o sorteio vai ser dia 21/8. Quando sorteio não, pessoal, vai ser enquete. Eu vou abrir a enquete no dia 21 pela manhã, ou seja, até o dia 20, todo mundo que fizer, já tem que ter sido feito, marca a gente para que eu possa lá pegar, né? Você vai marcar, você posta tanto no feed quanto nos stories, marca a gente para que eu possa então pegar o mapa mental que você produziu. E aí então eu vou guardar tudo no dia 21, eu vou abrir os stories com a votação. E aquele que for mais votado vai ganhar um curso nosso. Tá? Vai ganhar um curso nosso. Quem já é aluno de um curso, eu vou abrir aqui um leque, ou o CEPRAC, se você quiser o CEPRAC, vai poder escolher o CEPRAC. Vou entrar nesse curso, vou entrar também. Não, você não vai não. Você não vai não. Né? Ou de cultura específica, de alguma cultura específica, tá? De alguma cultura específica para quem já é aluno do CEPRAC. Então vai poder escolher depois um desses cursos. Então,
vai pegar um dos vídeos do canal do YouTube, vai estudar ele. Inclusive, se eu não estou enganado, eu acho que eu vi há um tempo atrás que você fez, né? Não sei se foi de um vídeo, se foi de uma informação que a gente trouxe, Carolyn, que você fez uma Sim, eu montagem tenho. muito bacana. Então, ou seja, vocês vão lá no canal dela. Primeiro vocês têm que seguir ela. Sigam ela. Olhem todo o conteúdo. Eu estou fazendo os cursos, né? Os cursos já estão todos guardados aqui. Eu não posto dos cursos, inclusive. Então, todos, eu faço de herbicidas e do CEPRAC, tá, galera? Olha, eu estou fazendo a propaganda, inclusive. É bom também. Mas eu indico muito seus cursos, professor. Eu faço propaganda sua, sim. Eu indico. Muita gente pergunta. O senhor já teve, eu acho que a semana AgroWeek antes? Eu tive uma. Se eu não me engano, porque. Sim, fizemos uma vez a AgroWeek, mas vieram era me perguntar se era bom fazer, se era bom os seus cursos e tudo mais. Bom, que bom que você faz propaganda positiva. Assim, a AgroWeek a gente já fez, mas não era ao vivo, tá? Não era ao vivo, eram aulas gravadas. Essa AgroWeek vai ser ao vivo, vai ter todo um cenário que a gente está produzindo para poder fazer, começa segunda-feira. Mas então é o seguinte, o sorteio vai ser depois da AgroWeek, vai ser dia 21. Até o dia 20, então, vocês têm que, quem for participar, tem que, pega o vídeo, faça, produza, posta no feed, marca, porque se você não marcar, eu não vou conseguir, não vou ver. Né? Aí a minha equipe vai lá, vai começar a separar. No dia 21, a gente vai abrir os stories para poder fazer a votação. Quem for mais votado, vai ganhar, então, aí um curso nosso, beleza? Pensamos isso aqui, ó, nada disso aqui foi planejado, tá, pessoal? Tô falando sério, pode perguntar a Carolyn aqui, que eu não tô mentindo, não. Tá? Não foi planejado, não, galera. Show de bola. Só algumas dúvidas agora. O colega que colocou embaixo, acredito que o produtor deve cobrar, sim, o acompanhamento, mas ele também deve ser cobrado dele primeiro. Sim, inclusive, essa questão da cobrança com o produtor, ela é importante. Acontece que você tem que saber cobrar o produtor, não é de qualquer forma. Não se cobra do produtor igual você cobra do seu filho, tá, pessoal? São duas coisas diferentes. A empatia, a forma com que você conversa, a forma com que você entra, até você chegar a um grau de amizade para que você possa falar mais abertamente. Mas, no geral, essa cobrança no produtor é muito importante, tá? Com certeza. Muito importante. E quando você tem essa conexão com o produtor, você consegue até, da melhor forma possível, estar cobrando ele. Ele consegue até te escutar melhor. Porque não adianta você querer forçar uma barra com um produtor que não vai rolar. O produtor não vai te escutar. É incrível, ele não vai te escutar. Então, o meu pai, por exemplo, ele nem é produtor, mas qualquer coisa que acontece na planta que eu tenho que falar para ele como podar, porque aqui eu estou no Pará e a gente tem muita questão da parte frutífera, né? Exóticas ou regionais, enfim. Como eu falo para ele podar, às vezes ele quer teimar comigo que não é assim, porque ele poda de um jeito e dá certo, não sei mais o que, daí eu vou ter que explicar todo um trabalho. Então, já pensou, com um produtor que está te pagando, ainda é pior ainda, porque ele está te pagando e ele quer o resultado no final das contas. E aí você vai ter que também saber lidar com essa situação e tá tendo uma conexão com ele para demonstrar da melhor forma possível como tem que ser feito. Exatamente. E essa questão e esse é um ponto importante, porque essa questão do eu sempre fiz assim é algo muito comum entre os produtores. Né? Os produtores que falam assim, não, eu sempre fiz dessa forma, não vou mudar. Então, como convencer o produtor é algo importante. Né? Não só de forma teórica, sim, também de forma prática, como trazer as informações, como mostrar para o produtor através de depoimento. Aí sim a foto e vídeo convence, tá, pessoal? Aquela foto que vocês tiram lá na hora da aula, aquilo ali você não vai usar aquilo nunca. Agora, a foto que você registrou lá de outra propriedade que teve resultado, aqui sim vale a pena você registrar e trazer para o produtor. Então, assim, convencer o produtor é algo importante, tá? Alguém até colocou assim, vai falar que fez a vida inteira assim. Exatamente. Falar que fez a vida inteira assim. O pessoal me perguntou aqui em cima, eu acabei voltando um monte de informação, falando assim, a forma que eu acho mais fácil estar estudando. Pessoal, eu não acho forma nenhuma fácil, tá, pessoal? Fácil eu não conheço. Mas eu utilizo, sim, alguns formatos de mapas, tá? Eu utilizo alguns formatos de mapas. Eu não sou uma pessoa de gravar muito fácil, de ler. Tem gente que tem essa facilidade de você fazer uma leitura lá e consegue gravar. Eu não, eu sou uma pessoa que eu preciso ler, eu preciso sistematizar e aí eu utilizo os mapas. E eu utilizo uma forma também que eu aprendo muito assim, que é ensinando, tá, pessoal? Aprendo muito ensinando. Então, às vezes, eu tenho um conteúdo aqui que eu acabei não conseguindo entender tudo.
eu pego todas as informações que eu acho mais importantes, às vezes eu construo em forma de mapa e eu ensino sozinho, nem que seja para a cadeira, para o meu cachorro, eu ensino aquilo ali para que eu consiga assimilar. Então, ensinar, pessoal, não estou falando que vocês todo mundo tem que virar professor, não. Tá? Eu estou falando que se vocês fizerem isso, de ensinar para alguém, ensina para sua mãe, ensina para o seu pai, né? Para um minutinho, tenta explicar aquilo para alguém. Se você conseguir explicar essa informação para alguém, você vai conseguir assimilar de forma mais fácil. Tá? Tem vários métodos de estudos, né? Tem vários métodos de estudos para você estar tentando aí potencializar o seu aprendizado e ter uma experiência nova de aprendizado. O que acontece é que eu sempre digo também, não adianta quanto tempo você estuda, mas o que vale mais a pena é o quanto você vai aprender daquilo. Porque tem gente que vai falar, eu estudo 10 horas, 12 horas, mas às vezes não está nem assimilando nada, só está vendo aquele negócio e depois vai esquecer. Então, o importante é o que você vai aprender do que você está estudando. Porque o que você vai aprender é o que você vai levar para o produtor. O que você vai aprender é o que vai fazer com que o seu nome seja visto no mercado. Não adianta você ler apenas por ler e quando chegar no final das contas você não saber aplicar e quando não souber aplicar, o que vai ser de você como profissional? Você tem que pensar isso. Muita gente vem na graduação ou não sei, em outras partes dos estudos, pensando só passar em prova. Já acabou essa era de passar só em prova, gente. A gente tem que lembrar disso porque tem muita informação chegando pra gente. Muita informação. E se você pensa que o produtor não tem essa informação, você está muito enganado. Porque às vezes o produtor está sabendo até mais do que a gente. Porque do tanto de WhatsApp, de vídeo, isso e aquilo outro, que vai chegando para ele de informação, você tem que estar sabendo mais além do que ele, inclusive. Para você, enquanto profissional, estar fazendo assistência técnica daquele produtor. Então, você tem que saber estudar e, mais do que saber estudar, você tem que aprender o que você está estudando. Acabou aquele tempo de que você só tem que passar em prova, tá? É esse detalhe que muita gente está esquecendo. Acabou esse tempo. Tá, tem videoaula, tem internet aí, tá muita informação vindo, bombardeando a gente. E o produtor é a mesma coisa. Se você sabe, ele sabe às vezes muito mais. Então você tem que estar sempre com um passo à frente disso tudo, né? Show de bola, exatamente. Eu também penso 100% dessa forma. Quem pensa que está estudando somente para poder passar... E quando a gente... Olha, eu sei que as faculdades... né, eu passei por isso, de ter que ficar correndo atrás de hora extra curricular, de certificado e tal. Mas toda vez que a gente lança algum conteúdo gratuito, algo do tipo, a primeira coisa que as pessoas vêm perguntar, vai ter certificado? A pessoa não quer nem saber da informação, já está me perguntando se quer certificado. Então, cuidado com isso. Eu sei, pessoal, as faculdades exigem aquele monte de carga horária, tal. Não concordo tanto com isso, mas, enfim, eu sei, mas comecem a buscar conhecimento, buscar esse tipo de informação para que vocês possam utilizar na prática, tá? Pessoal, as pessoas estão perguntando aqui sobre se os mapas mentais podem ser à mão. Sim, pode ser à mão, tira a foto bonitinho. Se você colorir, vai ficar melhor ainda de conseguir visualizar, tá? Se vocês forem fazer à mão, acho que não tem problema. Vocês têm que fazer e postar até o dia 20, tá, pessoal? Para que minha equipe dê tempo, assim, eu vou ajudar para a gente poder pegar todas, juntar todas e estar fazendo a enquete para ver qual que ganha. Beleza? Carol, eles estão perguntando aqui, ó, se você utiliza algum tipo de aplicativo para a produção de mapas mentais? Eu utilizo... Tem alguns sites aí que eu recomendo, inclusive, mas eu utilizo um que eu baixo, que é o Xmind, porque eu sempre fazia na mão meus mapas mentais. Só que como eu tenho esse negócio de, às vezes, sair torto, às vezes aí eu fico meio agoniada, eu passei tudo para o computador também, porque eu não quero mais usar papel, então eu estou passando tudo para o meio digital mesmo. Eu estou tirando a utilização de papel. Daí você pode usar esse Xmind, tá? Que é uma plataforma, você baixa de forma gratuita. Tem a parte paga, mas você consegue utilizar ele de forma gratuita. E tem os sites. Os sites você usa online, tá? Que é o Mind Maps, Mind Master. E o Google também é uma outra forma. E o Canva, que é justamente os mapas mentais que eu faço no Agromapan, é com o Canva, tá bom? Então, tem vários sites aí que você pode estar utilizando para fazer de forma digital. E tem essa plataforma que você consegue baixar e estar com o seu computador, que para mim é o que eu estou usando no momento. Justamente os cursos que eu faço, os outros estudos que eu tenho, eu estou transmitindo tudo para a plataforma, porque fica melhor para eu estar conseguindo ver e também deixar de usar um pouco mais o papel. Massa, show de bola.